Bom dia, irmãos. Meu nome é Adriana e eu vou contar um pouco da minha vida, assim, do testemunho de tudo que eu vivi, minha vida cristã até o dia de hoje. E eu creio que tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu tive bastante experiência com o Senhor. E eu vejo que tudo que a gente passa, né, Deus tem um propósito em todas as coisas. E tudo é para a honra e glória dele. Eu vou contar um pouco do meu testemunho. Eu sempre fui de uma família católica, né? Meus pais eram católicos. Eu tive uma infância no catolicismo, fiz aquela Eucaristia, né? Sendo que na minha infância eu estudei numa escola pública, e lá tinha aula de religião. E tinha a salinha da parte católica e da parte evangélica. Só que eu ficava na parte evangélica, eu não gostava de ficar na católica. Eu sentia mais a presença do Senhor, eu sentia mais a presença dele ali. Porque tinha louvor, tinha a palavra, aquilo queimava dentro de mim quando eu via aquela palavra. E eu creio que o Senhor já tinha um propósito para mim desde esse período, quando eu era criança. Tive 2 livramentos de estupro, devia ter uns 9 para 10 anos mais ou menos. E uma palavra que queimou muito meu coração, que ela falou: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. E quando eu ouvi essa palavra, eu senti uma voz falando dentro de mim: você é uma escolhida. Então, não sabia direito o que queria dizer aquilo, porque eu não lia a Bíblia, né, nem nada. Mas eu tinha um livrinho, né, que era da escola de catecismo, né, que eu lia, fiz o catecismo, e eu sabia, né, que existia Deus, Pai, Filho, Deus e o Espírito Santo. Eu sabia quem era Deus, assim, na palavra, porque eu li o catecismo. E eu tinha muito interesse, muito amor pela palavra desde criança, pelas coisas do Senhor. Quando eu fiquei mais velha, eu já li um livro sobre a vida de Jesus. Aquilo eu me apaixonei por Jesus. Eu me apaixonei pela história de Jesus. Achei uma história muito linda, de amor perfeito, né? De amor eterno. Então eu fui crescendo assim. Quando eu fiquei com 17 anos de idade, uma amiga me convidou para uma igreja evangélica batista. Eu fui algumas vezes com ela, mas teve um certo dia, um certo domingo, que estava cantando um louvor. Um louvor. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi aí, pela fé, que os meus olhos abri, e agora eu me alegro em sua luz. Então, aquele louvor, ele tocou no meu coração, ele ficava queimando assim dentro de mim. Então, eu fui lá na frente, me converti, mas eu não fiquei firme com 17 anos. Achei que depois cheguei em casa, eu cheguei a ter algumas visitas, né? Depois eu me afastei um pouco. Aí quando eu tinha 19 anos, já voltei e já fui batizar. Fiquei firme, me batizei. Aí nisso eu fui para uma outra cidade trabalhar. Com 21 para 22 anos, minha irmã arrumou um emprego para mim no Espírito Santo, lá em Vitória. E o emprego aqui eu não estava gostando. Eu pedi para ela arrumar um para mim. Então ela arrumou, aí eu fui, né? Senti que era de Deus, eu senti que Deus tinha um propósito para mim naquele lugar. Eu fui, mas ao mesmo tempo que eu fui dentro do ônibus, eu fiquei triste, porque eu deixei minha mãe ficou triste, né? Mas eu fui morar com a minha irmã e com algumas amigas que eram católicas. Eu já era convertida, já tinha me batizado na igreja. Aí eu senti dentro do ônibus mais uma vez aquela mesma voz falando: eu tenho um propósito na sua vida. Então eu senti que era permissão do Senhor de eu ir. Fiquei trabalhando durante 1 ano e pouco numa livraria católica. E eu era evangélica. Deus me usou muito naquele lugar para pregar o evangelho dele, para dar testemunhos. E chegou o momento de eu voltar.
eu senti de Deus que era para eu voltar, né? Eu peguei e voltei para minha cidade, fui para outra igreja e conheci meu marido lá, me casei. O Senhor confirmou que todas as coisas que eu faço eu coloco nas mãos do Senhor para o Senhor confirmar. Ele confirmou. Nós casamos durante período de menos de um ano. A gente casou, a gente ficou noivos, casou diante do Senhor na igreja. E com 25 anos que eu me casei. Nesse período que eu morei em Vitória, eu frequentei uma igreja que não era da igreja batista, era uma igreja de pentecostal. E eu ia muito nos cultos de oração e sentia muita presença de Deus bem forte. E eu via que muitas pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. E eu desejava muito ser batizado com o Espírito Santo. Só que eu não conseguia me entregar totalmente ao Espírito Santo naquele momento de oração. Então, eu chegando em casa, minha amiga tinha falado comigo: Adriana, você tem que se entregar mais, você sente a presença do Espírito Santo. Teve um momento lá no culto de oração que eu senti muita presença do Espírito Santo. Eu vi que eu estava quase sendo batizado com o Espírito Santo, mas eu fiquei com medo. Chegando em casa, eu comecei orando, e eu estava sozinha no meu quarto. E eu deitei assim no chão, fiquei orando, buscando a presença do Senhor. De repente eu não senti meus braços, minhas pernas, eu senti como se eu tivesse paralisada. E eu fiquei meio com medo, porque eu nunca senti essa experiência, mas eu senti a presença de Deus assim, muito forte. Foi aí que eu percebi que eu estava sendo batizado com o Espírito Santo. Meu coração disparou e eu ouvi a voz novamente falando: não temas, sou eu, Senhor. Estou te derramando meu Espírito sobre ti. Eu comecei a orar em línguas, a falar em língua, orar em línguas, clamar em língua, glorificar em línguas. Eu percebi nesse momento que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. Mas voltando, né, aos 25 anos eu me casei, conheci meu marido já na minha cidade, já tinha saído de lá, já tinha voltado. E aos 26 anos e meio, mais ou menos para 27, eu engravidei do meu primeiro filho. E durante essa gravidez, eu passei por muito período difícil na minha vida. A gente morava numa casa, quando eu casei com meu marido, ele tinha comprado uma casa, ele já tinha feito, né, uma casa num lugar muito ruim, ele não tinha muita experiência de como era o lugar, comprou o terreno, fez uma casa boa, mas não dava pra gente morar lá, que era muita coisa, muita bandidagem, muita coisa de drogas. Então praticamente a gente perdeu a casa, porque ninguém queria comprar. A gente teve que negociar por uma casa perto da casa da minha mãe, muito inferior. E era embaixo, era uma casa, era um sobrado. A gente não tinha muita experiência, eram muito novos ainda. E o homem que fez o negócio com a gente passou a perna na gente. E ele ainda infernizava a vida da gente, eu grávida. Ele queria que a gente comprasse a casa, a parte de cima, que a gente comprou só a parte de baixo. E ele fez de tudo. Ele botou cimento para tapar, né, a nossa água. Então foi um período ruim demais, muito ruim. E eu estava grávida nesse período. E nesse período também eu comecei a ter muito pesadelo, que eu tive meu filho, eu ia ter meu filho, eu estava no cemitério. E algumas pessoas tinham sonhos comigo, eu morta no caixão, antes de eu ter meu filho. Pessoas viam eu morta no caixão, uma criança do meu lado, morta também. Foi tenebroso, foi muito tenebroso essa primeira gravidez minha. Eu estava tendo problema de pressão, fiquei tipo um pré-eclâmpsia. E foi um período muito ruim. E eu orando, colocando os pés do Senhor. Aí quando eu fui ter meu filho, foi complicado. Quase que meu filho foi parar na neonatal, UTI neonatal. Ele ficou com respirador. Ficou com respirador porque ele não conseguia respirar. Porque a gravidez foi complicada. Ele engoliu... acho que não sei se foi a água de parto, alguma coisa que perfuraram também a narina dele. O médico que foi realizar o parto perfurou. Meu filho ficou na UTI
E meu filho ficou na UTI durante 15 dias. E eu tinha que ir lá dar o mamar a ele. E a situação dele não era boa, mas graças ao Senhor, né, ele melhorou. Depois de 15 dias, foi para casa. Aí meu filho ficou com uma infecção nos olhos durante 2 anos, uma infecção muito forte, que tinha que usar colírios. E trocava colírio, acabava um colírio, entrava outro colírio. E eu deixei de trabalhar porque eu tinha que cuidar dele, porque eu ficava com medo de pousar algum inseto, alguma mosca e causar coisa pior nos olhinhos dele. E era muitos pus que saía, muito. E de 20 em 20 dias tinha que trocar colírio, comprar outros colírios, que a bactéria que estava, ela se acostumava com colírio. Então eu tinha que trocar de colírio. Então teve um certo dia que eu cheguei meu filho, vem aqui. Vamos colocar na mão de Papai do Céu. Papai do Céu, ele criou você, ele me criou. E ele é poderoso para fazer muito mais, né, do que pedimos, do que pensamos. Então vamos orar, botar diante do Senhor. Meu filho tinha 2 aninhos apenas. Mas eu chamei ele, eu falei, meu filho, vamos orar, pedir a Deus para te curar? Papai do Céu para te curar? Aí ele falou assim, vamos. Eu falei assim, eu vou orar, você vai repetir. Aí eu fiz uma oração e ele repetia. O Senhor, faça cura-me dessa enfermidade. Eu te pertenço. Eu comecei a orar, né, para Deus curar ele. Ele repetia. E eu confio em ti, eu tenho fé, eu creio que o Senhor já me curou. Depois, no final da oração, nós agradecemos. E Deus manifestou um milagre. Depois desse dia, uma semana depois, não tinha mais nada. Os olhos do meu filho secou. E ele não ficou mais com aquela purgação. Eu levei no médico novamente. O médico falou, ele está melhor, está curado. Está totalmente seco. Os canais que estavam obstruídos, desobstruíram. Tinha vários canais obstruídos. Eu ainda tinha que fazer massagem, além de botar o colírio. Então foi um milagre. Foi um milagre que eu experimentei na vida dele. Assim como o parto dele e a vida dele foi um milagre. Porque ele era para ter morrido no parto. Era para eu e ele ter morrido, porque o parto foi complicado. Foi muito complicado. Ele ficou 14 dias na UTI e não morreu porque Deus não permitiu. E eu fiquei com problema também, porque eu quase morri no parto dele. Eu fiquei com a pressão muito alta, eu fiquei com falta de ar, tive que botar bombinha para eu respirar. Foi uma luta tremenda, muito forte. Eu clamei o nome do Senhor e pelo livramento do Senhor, e o Senhor me ouviu. O Senhor me ouviu e foi um milagre na minha vida, um milagre na vida dele. E quando eu estava com mais ou menos meu filho, com mais 6 anos, mais ou menos, teve uma tia minha que eu gosto muito, considero muito, ela apareceu com câncer nos pés. E aquele câncer só foi progredindo. E nesse período, eu orava muito por ela, pela conversão dela, porque ela não era cristã. E Deus me usou para falar de Jesus para ela, para falar do amor de Jesus. Ela aceitou Jesus como Salvador da vida dela. E tinha outra tia que cuidava dela, tinha mais 2. E foi um período de muita luta para a família, muita tristeza, que é uma pessoa muito querida. Então, nesse período, minha tia começou cuidando dela também, que minha tia já estava aposentada, cuidava dela. E nesse período, outra tia que estava cuidando dela, apareceu com câncer de mama. Um período que eu estava cuidando dessa que estava com câncer dos pés. Então, foi terrível, foi uma luta, porque ela estava cuidando da irmã e apareceu também. Então, eu fiquei assim, me sentindo na obrigação de estar orando por elas, estar lá clamando por elas. Eu comecei a orar, comecei a chamar o grupo de oração da minha igreja para a gente ir lá para orar. E
me colocava na brecha para estar orando por elas. E eu tinha que ver minha casa, meu filho, minha família, mas eu estava lá orando com elas, estavam junto também com elas. E nesse período eu fui fazer o exame, eu estava com um exame da mama marcado. Eu fui fazer o exame da mama, apareceu um nódulo em mim também. E o médico falou: você está com nódulo na mama e você vai ter que fazer ultrassom, né? Se for um nódulo pequeno, você vai tomar remédio. Se tiver muito pequeno, né? Eu teria que tomar o remédio. Eu tinha que fazer os procedimentos. Só que eu fiquei tão nervosa, tão desesperada pelo fato de a minha família já estava passando por isso. 2 tias minhas, né? Passando por isso. Eu imaginei: meu Deus, por que apareceu isso em mim logo agora e eu não estou preparada? Eu fiquei muito nervosa e desesperada. Eu chorei muito. E eu não me imaginava eu com câncer, eu com meu filho pequeno ainda, assim, não tão pequeno, mas precisando, né, uma idade que estava precisava de mim, do meu apoio com ele também, minha família. E eu fiquei muito nervosa. Eu cheguei em casa, eu chorei, eu clamei. Meu marido falou assim: confie, creia, você tem um Deus vivo em você, já experimentou tantos milagres. Então eu comecei orando, eu falei: Senhor, não aceito, Senhor, eu preciso, né, não posso ficar com a minha cabeça também agora desesperado com isso. Minhas tias precisam de mim, né, minha família. E eu comecei a chorar nos pés do Senhor. E eu falei assim: Senhor, eu vou agarrar com fé a minha cura. Eu não aceito, eu não quero esse nódulo, Senhor. E eu falei com o Senhor: Senhor, essa semana eu vou ficar orando nos seus pés. Eu orava, chorava, eu clamava. E na outra semana eu vou fazer ultrassom, mas que não venha dar nada. Eu fiz a ultrassom, irmã, um dia. Pedi à igreja para estar orando por mim, as pessoas que eu conhecia. Não deu nada. Foi mais um milagre que o Senhor fez na minha vida. O nódulo estava naquele exame que a gente faz de mama, mas no exame da ultrassom não estava. Não acusou. Eu fiz novamente outro exame, não acusou. Simplesmente o nódulo desapareceu. Glória a Deus. Foi um milagre, outro milagre que eu experimentei do Senhor. E eu pude experimentar, né, e ver a glória do Senhor nesse milagre. Então a minha tia continuou, né? Minha tia não era cristã, minha tia aceitou Jesus. Minha tia veio a falecer depois de 3 anos. Esse sofrimento, ela amputou a perna. E a outra continuou no tratamento, graças a Deus, que a outra, que apareceu com nódulo também, com câncer, já estava bem avançado o câncer na mama. E ela operou, ela fez quimioterapia, radioterapia e ficou. Mas a minha tia, a outra se converteu, antes de falecer, ela aceitou Jesus e ela teve uma morte muito tranquila. E quando eu soube que ela estava falecida, eu estava trabalhando em Macaé. E quando eu soube da notícia que ligaram para mim, eu senti, na hora que me deram a notícia, eu senti a mesma hora a voz do Senhor falando comigo. Ela está comigo. E Deus acalmou meu coração. Eu não chorei, eu sorri na hora que eu ouvi aquela voz falando comigo. Ela está comigo. Eu vi que Deus está falando, ela está comigo, ela se converteu, ela se entregou para mim. Então ela está comigo. Então eu senti muita paz, muita paz. Muita tristeza de ter perdido uma pessoa muito querida, mas ao mesmo tempo muita paz. 1 ano depois que minha tia faleceu, eu engravidei do meu filho, meu segundo filho. Mas só que eu não sabia. Eu estava 6 anos tentando engravidar, não conseguia. Fiquei muito tempo sem tomar remédio do segundo filho, não conseguia. Primeiro eu tinha decidido não ter mais filho, por ter sido muito complicado a minha primeira gravidez, por ter quase morrido, meu filho ter quase morrido. Mas eu vi que Deus fez um milagre ali, né, que eu não permitiu da gente morrer. Então eu engravidei, eu queria ter outro filho, só que eu não conseguia. Então eu estava tendo uma campanha de vacina para rubéola, só que grávida não pode tomar vacina de rubéola, né? E eu fui lá tomar.
Falei assim, já que eu tô tentando engravidar, eu vou tomar essa vacina. Quando eu tiver grávida, né, já tomei. Quando eu tava na fila, irmãos, eu senti algo falando dentro de mim, dessa fila, sai dessa fila. Só que eu ouvi aquela voz, eu não liguei, mas eu senti 3 vezes falando. Eu fui lá, tomei a vacina. A minha menstruação, ela estava assim, não vindo, estava vindo pouquinho, mas eu não me atentei, porque às vezes ficava assim, né? Quando eu fui ver, eu estava grávida de 1 mês, quase 2 meses, eu não sabia, eu tinha tomado a vacina. Quando eu fui fazer o exame de gravidez, deu positivo, eu fiquei desesperada. Eu peguei, corri, fui para a médica. Marquei com uma médica que é muito famosa na minha cidade, e ela é gravidez de alto risco. Como a minha primeira gravidez foi de alto risco, eu fui com ela. Só que chegando lá, eu falei a situação para ela, que eu estava achando que eu estava grávida. Levei os exames para ela de teste de sangue e falei sobre a situação da vacina que eu tinha tomado. Só que, irmãos, ela, infelizmente, ela começou falando muita coisa ruim comigo. Ela falou que se eu estava grávida realmente, né? Você está grávida realmente, que apareceu aqui, positivo. Mas eu te aconselho você ir para sua casa, falar com seu marido, você abortar. Porque você não tinha que ter tomado essa vacina. Porque esse período é um período de formação do feto. Então você não tinha que ter tomado. Já que você tomou, eu aconselho você abortar, porque como é formação, essa criança ou não vai formar direito, vai ficar com má formação, se nascer, vai nascer cego, surdo, ou com problema psicológico, neurológico, ou com problema de coração. Ela falou tanta coisa. Aconselho você a abortar enquanto é tempo, enquanto está no início, está pequenininha ainda, não formou nada ainda. Aí eu falei assim, eu não vou abortar não, porque eu não estou sentindo. Eu falei assim, eu sei que está no início, mas é um filho desejado, é um filho que Deus me deu, e ele não está formado, os bracinhos, as perninhas, mas ele está formado aqui. Se Deus colocou ele aqui dentro, ele está vivo. Então eu não vou abortar. Eu sou cristã, eu creio num Deus vivo, eu creio num Deus poderoso, eu não vou abortar. Eu sei que Deus já fez vários milagres na minha vida, ele vai fazer outro. Aí ela falou assim, Deus já fez milagre na sua vida? Eu falei assim, já. Eu falei assim, eu tive um nódulo, pouco tempo apareceu um nódulo na minha mama, e Deus tirou aquele nódulo de mim. Aí ela falou assim, então não era nódulo, porque se fosse nódulo não ia sair. A mulher muito arrogante. Você não era nódulo. Eu falei assim, é nódulo, porque o médico confirmou e deu no exame que eu fiz. Inclusive foi até aquele exame que a laser, eu esqueci o nome. Mamografia. Deu na mamografia. E aí ela falou assim, olha, meu filho, vai me desculpar, mas eu não acredito que seja nódulo. Pode ter sido qualquer coisa menos nódulo, porque nódulo não ia sair, não. Mas porque ela não cria em Deus, ela não acreditava no poder do Deus poderoso que eu sirvo. Aí ela falou assim, não existe, a medicina é muito avançada, não existe. Se você quer acreditar em milagre, em religião, você acredita. Eu não acredito, eu acredito na ciência e na medicina. Eu falei assim, eu acredito em Deus. Meu filho não vai nascer com problema. Eu saí, mas eu saí muito arrasada, saí chorando, saí decepcionada. E ela tinha marcado a ultrassom, uma semana por aí. Aí eu fui lá fazer a ultrassom. Ela estava lá, ela fez a ultrassom, ela fez assim de uma forma muito... Também ela falou que durante o período da ultrassom, ela falou que eu não estava vendo coração. Não estou vendo o coração bater. Você está grávida, está aqui no exame, mas eu não estou sentindo, não estou vendo coração nenhum bater aqui. Aí ele falou assim, você não deve estar com nada aí, está com filho, nem mais nada. Melhor você vir para cá, tomar um remédio para fazer a coletagem, ou então para coisa, porque não tem filho. Aí eu falei assim, ou então, ela viu que eu fiquei nervosa, quase chorando. Ela falou, então você vem aqui de outro dia pra gente vai ver isso aí. Então eu vi que foi assim, não era Deus, era o diabo que estava usando aquela mulher. Eu saí de lá chorando, saí muito triste.
Eu conversei com algumas pessoas, marquei com outra pessoa, com outro médico. Conversei com outro médico, o médico me acalmou. Minha pressão, já cheguei com a pressão altíssima lá. Ele falou, você não pode ficar assim, senão sua gravidez vai ser complicada. Você já está com a pressão alta. Ele falou assim, olha só, tem possibilidade sim do seu filho nascer com problema, porque você tomou a vacina, né, você não podia ter tomado, você não sabia, você não teve culpa, mas você não sabia que você estava grávida, mas você tem fé? Eu falei assim, tenho muita fé em Deus e creio que meu filho não vai nascer com problema. Aí então você apega nessa fé e você vai continuar tendo, você vai continuar na gestação, né? Vamos acompanhar. Eu fui acompanhando durante esse período, foi um período muito difícil, foi muitas palavras em vez de ser palavras de incentivo, poucas palavras de incentivo, muitas palavras de derrota, vindo de família, até de pessoas da família que são crentes, pessoas da família que não são crentes, falava que amigas que andavam comigo no trabalho, algumas chegaram para mim falando que se eu fosse você abortava, porque depois como que você vai trabalhar, você vai ter um filho doente, aproveita que está no início, não sei o quê. Então foi terrível, foi uma prova de fé muito forte e que eu tive que carregar. Umas falavam para mim, algumas pessoas falavam para mim, olha, não se iluda não, seu filho vai nascer, pode nascer cego ou surdo, porque aqui, perto da minha casa, aconteceu da minha vizinha tomar vacina, a filha dela é surda, a filha é cega. Eu falei assim, olha, se tiver de nascer, eu creio que não vai nascer com problema nenhum. Eu creio no meu Deus vivo, poderoso, mas se tiver de nascer com algum problema, eu vou amar e vou cuidar do mesmo jeito. Eu deixo o emprego. Se eu não tiver condições financeiras de criar, Deus vai dar condições e está nas mãos do Senhor. E eu deu 3 meses, 4 meses, eu fiz aquele exame do Doppler não, do 5º mês, né, aquela ultrassom do 5º. Eu fiz todas as ultrassons, do 5º mês que dá para ver o corpinho, deu para ver o corpinho direitinho. O médico de início olhou, falou assim, aparentemente está tudo direitinho, o físico. Né? Aí depois, quando tiver mais velho, fiz, né, quase 9 meses, né, eu fiz com Doppler, fiz 2 Doppler, não deu nada nas artérias, no coração, graças a Deus estava tudo direitinho. E nesse período também, irmãos, eu perdi a minha mãe, foi terrível, faltando 2 meses para meu filho nascer, eu perdi a minha mãe, foi muito tenso, muito doloroso, né? Minha mãe infartou, ela não tinha doença nenhuma, mas infartou. E eu fiquei, meu porto seguro, né? Eu perdi, mas o Senhor me deu forças para prosseguir. As provações não são maiores que o meu Deus, não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder. Cada palavra de derrota, cada palavra negativa, eu creio no Deus vivo, eu creio na glória do meu Deus. E a palavra que Deus me dava, se creres, verás a glória de Deus. Deus me deu essa palavra várias vezes, Deus me deu a palavra várias vezes, Deus é fiel. E Deus falava comigo o tempo todo. Se eu me sentia angustiado, eu entrava no banheiro, se eu andava em algum lugar, eu via um versículo. Seja forte e corajoso. Eu via outro versículo. Eis que estou contigo todos os dias. Então, todos os lugares que eu via o Senhor, sentia o Senhor comigo, falando comigo o tempo todo. E eu passei aqueles 9 meses crendo na promessa do Senhor para a minha vida, crendo que Deus estava comigo, crendo que nenhuma palavra de negativa ia me derrubar, ia derrubar minha fé. Então, mesmo ouvindo palavras de pessoas até próximas, eu ficava muito triste. Mas aí chegou o dia de eu ganhar meu filho, foi outra luta, porque o médico que ia fazer o parto, né, ele marcou para depois do carnaval, para fazer a operação, né, o parto. Só que ele viajou e eu sentia contração
na segunda-feira, 11 horas da noite, 11 horas, 10 horas da noite, eu senti a contração. Eu fui pro hospital, eu liguei pro médico, o médico estava em Guarapari, o médico não podia vir. E ele ficou querendo me dar um remédio, receitar um remédio para segurar, eu não aceitei. Eu falei, eu não posso segurar porque meu filho já está nascendo, eu estou sentindo, tá muita contração, muita forte a dor. E ele falou assim, então eu vou ver o que eu posso fazer. Ele conseguiu entrar em contato com um dos amigos que veio para o velório da mãe, um médico que veio para o velório da mãe. Ele conseguiu entrar em contato. Esse médico, ele falou, vai para o hospital que eu vou falar com ele para ele ir lá. Ele tinha acabado de sair do velório da mãe dele, ele foi lá. E eu já tinha marcado para fazer a cesárea e fazer a cirurgia para eu não ter mais filho. Cheguei lá, eu já estava sentindo muita dor. Eu falei com ele que era fazer cesárea. Ele falou assim, seu filho já está quase nascendo, vai ser parto normal, eu não vou te operar. Eu falei assim, mas eu preciso, eu quero que opere. Eu já marquei com o médico para operar, já está tudo certo. Aí ele falou assim, mas se seu filho morrer, meu filho não vai morrer, mas você tem um quadro aqui complicado. Ele viu a minha ficha. Eu falei assim, mas meu filho está bem, de todos os exames que eu fiz, tudo, meu filho está bem. Aí ele, seu filho não é prematuro, não? Eu falei assim, não é prematuro. Aí perguntou quantas semanas, você está com 39 semanas. Eu falei assim, mas eu estou sentindo a minha barriga. Ele viu que estava nascendo criança, mas ele queria me enrolar também, não queria me operar. Ele chamou meu marido para assinar. Ele falou assim, vou operar, mas assina aqui. Assinou, aí ele fez a cirurgia e eu fiquei com medo. Eu lembrei da primeira cirurgia, da primeira gravidez que eu tive, primeiro parto, que foi complicado, quase eu morri. Eu fiquei clamando ao Senhor ali o tempo todo. Meu Deus, abençoa a minha vida, meu filho, não deixe que aconteça nada de ruim, esteja comigo. E graças a Deus a cesárea foi tranquila, a cirurgia também. Meu filho nasceu perfeito, para a glória do Senhor Jesus. Meu filho nasceu muito corado, lindo, pequenininho porque eu sou pequena. Mas meu filho nasceu corado, lindo. Ele nasceu com 47 centímetros e 1,650 kg. Ele era bem pequenininho, gordinho, mas muito coradinho, muito lindo, cabeludinho, muito lindo. Para a glória de Jesus, para a glória do Senhor Jesus, Deus honrou a minha fé ali, né? A palavra que veio na minha mente, se creres, verás a glória de Deus. Eu criei o tempo todo, eu resolvi crer, fiquei crendo no Senhor, não dei ouvido às palavras negativas. Meu filho nasceu lindo, nasceu saudável, né? Foi uma bênção, foi uma vitória que o Senhor me deu, para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu pude dar o testemunho em vários lugares de tudo que eu passei. E esse testemunho, ele serviu para muitas pessoas. Que tinha pessoas que estavam passando por período com lutas na gravidez. Tinha pessoas que vieram depois falar comigo que foi desenganada também, que o filho também desenganou, que o médico também falou que estava com problema de coração, que a criança ia nascer com problema. Se firmaram também através do testemunho, do meu testemunho que eu dei. Se afirmaram com Jesus também em fé. Então, é isso que Jesus faz com a gente. Ele, para a honra e glória dele, ele permite que a gente passe por muitas coisas, mas para ele honrar o nome dele, para ele saber que ele é um Deus que guarda, que protege, que está conosco em qualquer hora, em qualquer circunstância. É isso que ele faz. E o Senhor me honrou minha fé. Graças a Deus, meus filhos são bênção. Todos dois são maravilhosos, são tementes ao Senhor, são filhos abençoados, obedientes, são filhos que não me dão trabalho, são filhos maravilhosos. E glória a Deus por isso, pela vida deles. Glória a Deus. E agora, há pouco tempo, gente, eu tive uma... Eu tenho um dom que Deus me mostra as coisas em sonho. E muitas coisas que Deus me mostrava em sonho. No mundo, coisas em relação à ciência, à tecnologia, em relação até à vida espiritual. E Deus me mostra, me revela em sonho muitas coisas. E esses dias, antes da Covid, Deus tinha falado comigo que
A primeira vez que eu ouvi a voz de Deus foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo, né, que eu ouvi a voz do Senhor falando comigo. Ele falou que eu ia passar por muitas lutas e tribulações, mas Ele está sempre comigo, que eu ia ser provada e aprovada, que eu ia ser provada várias vezes, mas Ele está comigo durante as lutas. E foi realmente, né, tudo que eu passei, eu senti a presença do Senhor Ele comigo. E esse dom que Ele me deu de sonho, e Ele me mostra muitas coisas, Ele fala comigo através de várias coisas. E Ele me mostrava muitas coisas que veio acontecer no futuro, em sonhos. E não são sonhos comuns, são sonhos proféticos. Porque quando parece que eu estou vivendo, parece que eu estou naquela cena, naquele cenário. Então, vários sonhos Ele me deu em relação ao fim dos tempos. Eu creio que a gente é a última, a gente está vivendo a última geração, a geração da volta de Jesus, porque Jesus me mostrou isso. Ele me mostrou isso várias vezes. Ele me mostrou isso em sonhos, Ele me mostrou cenários em sonhos. Ele me mostrou muitas coisas que vão acontecer em sonhos. Há muito tempo Ele me mostra isso. Desde quando eu me converti, desde quando eu fui batizado com o Espírito Santo. E há pouco tempo, antes do Covid, Ele me mostrou. Ele falou comigo que Ele estava perto da vinda dele, né? E que Ele ia levar muitas pessoas. Ele me mostrou muitas coisas que iam acontecer. E agora, eu fui arrebatada em espírito. Eu nunca tinha sido, eu já tive sonhos. Agora, arrebatamento espírito foi muito forte, arrebatamento espírito. Ele me levou, foi no período do lockdown da 2020. Eu estava em oração, porque eu estava em jejum, fiz um propósito de jejum e oração, por causa dessa situação do Covid, por causa dessa situação de pessoas morrendo desesperadas. Eu fiquei muito nervosa também, porque eu também eu sou hipertensa. E eu comecei a jejuar, né? Que em tudo eu sempre busco o Senhor em jejum e oração. Eu fiquei jejuando, fiz o propósito do Senhor, falei, Senhor, enquanto o Senhor falar comigo, eu vou continuar orando e jejuando. E chegou um certo dia, eu estava louvando ao Senhor aqui, estava glorificando a Deus, estava em um culto online. E eu fiquei até meia-noite lá adorando o Senhor, adorando, fui dormir. Eu já tinha entregue o jejum ao Senhor. E quando eu fui dormir, eu fui deitar. Na mesma hora que eu deitei, eu vi o Senhor, eu fechei os olhos, mas não dormi. Eu comecei orando, eu senti eu sendo levada em espírito. Eu senti como a sensação que você está na nuvem, flutuando. Meus olhos travaram, né? Quando você é elevado, o Senhor trava seus olhos, você não tem os mesmos sentidos, você não sente seu sentido da mesma forma. Eu senti meus sentidos, né? Os olhos ficaram travados, né? Eu comecei a ouvir vozes de anjos cantando, e eu senti como se eu estivesse sendo flutuando, e aquelas louvores no meu ouvido, e eu estava sorrindo o tempo todo, sorrindo, e as vozes, de repente eu vi um coral, aquele coral mais lindo, aquele sobrenatural, é algo que não dá nem para explicar, tão lindo sobrenatural que é. Aquela harmonia, aquelas vozes, milhares de vozes ao mesmo tempo, e aquela entonação, vem um em cima da outra, eu não sei falar direito, né, que eu não entendo muito disso, mas é a coisa mais impressionante e linda. Eu ouvi, escutei o coral dos anjos. Nisso que eu cheguei, que eu abri os olhos, eu não estava, assim, uma visão turva, espiritual. Eu me via num salão bem grande, imenso, um salão branco, todo arrumado. Eu me via ali vendo aquele salão. Eu fiquei olhando de um lado, vi que aquele salão estava arrumado. E eu vi que é o salão das bodas do Cordeiro, onde que vai ser o casamento, né, de Jesus com a noiva, com a igreja. Estava arrumado o salão, todo arrumado. Eu estava como se eu estivesse assim, no lugar alto. Eu estava assim, eu senti que tinha alguém me segurando atrás de mim, como se eu tivesse assim, alguém segurando minha cintura e falando comigo, mas eu não sabia era quem.
Estava falando comigo, a pessoa estava atrás de mim. E falou, aí eu olhei para o lado, eu vi a porta, eu fiquei para cima, assim, eu vi a porta gigante, uma porta gigante, bem grande e bem quadrada. Eu vi aquela quadrada. E eu vi várias noivas entrando ali naquele salão, várias noivas, várias. Eram mulheres, mas todas noivas. Eu conseguia ver a fisionomia das mulheres, mas eu não conhecia. Não cheguei a conhecer. Mas muitas, tinha bastante. E entravam ali todas felizes e ele formou uma festa naquele salão. E tinha uma noiva maior, uma noiva gigante, né? E no meio aquelas noivas lindas ali naquela festa. Eu olhei para o outro lado, eu vi um monte tipo um monte de anjo, né? Mas não tinha asa não, todo mundo de branco. Um monte de asa, de anjos e cavalos. Uns cavalos, um monte de cavalos. E vi uma pessoa, um cavalo branco. De longe, gente, eu via de longe. E meio turvo. Mas um cavalo branco e uma pessoa em pé, de branco. Vestido de branco. Não deu para ver a fisionomia, porque ficou embaçado, mas eu vi que tinha uma pessoa de branco, essa pessoa falava ali, era Jesus essa pessoa, gente. Porque ele falou assim, eu ouvi a voz dele falando, ele levantando a mão falando, é chegada a hora, eis que estou indo buscar a minha noiva. Do lado eu vi que tinha 7 anjos, com a trombeta na boca, mas não estava tocando a trombeta. Estava com a trombeta na boca. E eu fiquei olhando aquele cenário ali, aquelas coisas. Nisso que ele falou que é chegada a hora de esse que eu vou buscar a minha noiva, eu vi os anjos começaram a cantar de novo, aquele monte de um louvor. Eu não sei qual louvor, que não é louvor conhecido. Começou a cantar. Aí depois começou cantando outro louvor. Aí eu vi subindo aquela multidão de gente de branco com as mãos levantadas, em adoração e sorrindo. Aquela multidão. Eu vi que eu estava lá em cima, né? Esse lugar que eu estava, ela lá em cima. E eu via como se fosse o planeta Terra lá embaixo e via as pessoas subindo. Mas foi muito lindo, foi muito sobrenatural, nunca tive essa experiência, mas eu acordei assim, eu acordei não, que eu não estava dormindo, eu estava acordada. E quando eu abri meus olhos, né, que Deus me trouxe, né, do arrebatamento, eu chorava o tempo todo, chorava o tempo todo. E eu vi, Deus me mostrou o cenário assim do arrebatamento, como que vai ser. É uma coisa mais linda, né? E está muito próximo. Está muito próximo mesmo. O Senhor tem mostrado cada dia tudo que a situação está passando o mundo, que está muito próximo à vinda dele. E eu creio que a gente está vivendo os últimos dias, né? Os princípios das dores, que tudo que está acontecendo na terra hoje, no mundo hoje, são os princípios das dores. E que em breve vai ter um mover sobrenatural do Espírito Santo e creio que vai ser bem antes, um pouco do arrebatamento. Mas o arrebatamento está muito próximo mesmo. Então eu deixo esses testemunhos que eu tive, né, com o Senhor, e para a honra e glória do nome dele. E tenho outras experiências também, outros testemunhos em relação ao emprego, em relação a outras coisas, mas isso vai ficar muito grande. Tem muito testemunho, glória a Deus, que a gente passa por luta, mas para quem tem o Senhor como Salvador da vida dele, tem mais vitória do que luta. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Deus ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele não nos deixa. Ele não deixa hora nenhuma. Pode estar no pior momento, você pode se sentir sozinho, mas sem apoio, sem ninguém, mas ele está ali do seu lado. Quando você coloca o seu problema, a sua dor diante dele, ele te abraça. Eu senti várias vezes o Senhor me abraçando. Várias vezes o Senhor falando que eu te amo, eu estou com você, eu estou contigo. Várias vezes o Senhor falando, mostrando
Vários lugares que eu vi, que eu ia, eu olhava, Deus é fiel, Deus é fiel. Vários lugares que eu caminhava, eu olhava para o lado, eu via, Deus é fiel. Deus falava o tempo todo. Ele é fiel, gente. Não importa a luta que você esteja passando, não importa a dor, não importa o problema. Deus é fiel a partir do momento que você passa a crer e confiar que Ele vai tomar aquela causa, aquele problema nas mãos dEle, o seu problema, a sua luta, e vai cuidar de você. Ele está cuidando, Ele já está cuidando. Então você não tem que temer nada, só confiar, confiar, confiar. Maior vai ser o seu júbilo, né? Maior vai ser a hora, o júbilo do que a tristeza, do que a dor, do que aquela angústia que você vive. Depois a vitória vai ser bem maior do que a luta. É só crer e confiar que Deus é amor, que Deus é justiça, que Deus é paz, que Ele nos ama. Ele nos ama. Ele é um Deus vivo. Ele está o tempo todo disposto a se revelar a nós. A cada dia eu vejo, eu conheço mais esse Jesus maravilhoso, esse Deus maravilhoso que eu sirvo. A cada dia eu me sinto mais perto dele, mais aconchegada, mais a presença dele na minha vida. Ele não é só meu Deus, ele é meu amigo, ele é meu noivo, ele é meu Deus, ele é meu Pai. Então eu vejo hoje, eu vejo o Senhor como tudo, ele é tudo na minha vida. Assim como o ar que eu respiro, como a água que eu necessito, como a comida, Ele é meu alimento, maior do que tudo isso. Porque eu vejo o Senhor na minha vida é como a minha rocha firme, como meu chão. Sem Ele eu não tenho chão. Eu não vivo sem Ele. Não vivo. Eu me apeguei, me apaixonei mais ainda. Porque eu vejo que o Senhor Ele é vivo, o Senhor é amor. O Senhor Ele nos ama, Ele não está em hora nenhuma para nos castigar, Ele nos ensina em amor. Quando Ele tem que puxar a orelha, quando Ele tem que te corrigir, Ele corrige em amor.